Está no ar o nosso Linha de Fogo, aqui pela UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Haroldo Silva, o Dura, né? E o programa Linha de Fogo tem a apresentação desse seu amigo e também a direção técnica de Lucas Felipe e a direção geral do programa do jornalista e professor Hildo Silva. O Linha de Fogo está dando continuidade à série de oportunidades aos pré-candidatos aqui na região sul do estado de Santa Catarina, que são candidatos, né, a deputado estadual ou a deputado federal dessas três regiões. São muito próximas essas regiões, não? Então temos que dar oportunidade a todos. Estamos dando continuidade a esta proposta de esclarecimento. É claro, evidentemente, que a pré-candidatura, ninguém pode pedir voto e coisa parecida, porque só depois das convenções, no dia 4 de agosto. E hoje nós vamos conversar, que já esteve aqui no programa, delegado Ulisses Gabriel. Quando eu entrevistei o delegado, eu falei com o delegado-geral da Polícia Civil. Hoje eu quero conversar com o delegado e com o pré-candidato a deputado estadual pelo PL, delegado Ulisses Gabriel. Seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui no nosso Linha de Fogo, que agora é Linha de Fogo mesmo para valer. Muito obrigado, Dura, é um prazer imenso mais uma vez estar aqui na UniTV, falando sobre segurança pública e sobre esse novo projeto, pré-candidatura a deputado estadual aqui pelo sul de Santa Catarina. Legal, a gente vai conversar bastante, a gente vai saber das suas propostas, vai saber se o senhor gosta mais de ser policial ou ser deputado, que o senhor já teve uma experiência de urna, né? E por pouco, muito pouco, não se elegeu. Mas antes de tudo, meus amigos telespectadores, eles querem saber, né, quem é Ulisses Gabriel fora da função pública. Bom, Dura, eu sou um cristão. Tenho aqui o meu São Bento na pulseira e também aqui na minha corrente que a minha mãe me deu. Também tenho um São Jorge, que são os santinhos dos quais eu sou devoto. Sou pai de uma menina chamada Maria Eduarda, que é o nosso grande orgulho, ela tem 8 anos de idade. Sou filho da Dona Rosa, que fez com que eu fosse a pessoa que sou hoje. Sou casado com a Taine Librelato. Sou natural de Turvo, vivo por Orleans, vivo por Laguna, sou apaixonado pelo sul de Santa Catarina e, acima de tudo, apaixonado pela segurança pública. Segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Sem segurança, Dura, a gente não tem presente, mas temos algo importante também, que é educação. Sem educação, nós não temos futuro. Esse sou eu, uma pessoa que é filho de um caminhoneiro que constituiu uma pizzaria em Turvo e filho de uma agricultora que virou professora, hoje é aposentada, mas foi a grande responsável pela minha educação e nas dificuldades da nossa vida a gente aprendeu muito. Eu sempre digo que a pressão é o maior ensinamento. Meu pai, uma pessoa que viveu um grande problema com o alcoolismo, nós vivemos um grande problema com a violência doméstica e foi por isso que eu me tornei delegado de polícia. O senhor vende uma imagem, muitas vezes, nessa função que o senhor teve, de ser o delegado-geral da Polícia Civil, uma imagem dura, uma imagem que realmente é para ter, muitas vezes, uma reação de assim, olha, estamos no caminho certo, estamos seguros. Isso resolve mesmo ou é apenas o marketing político do cargo que lhe exigiu isso? Não, não é um marketing político. Isso é a maneira pela qual fui forjado na minha vida. Meu pai, como eu disse, ele tinha um problema com o alcoolismo. Ele muitas vezes agredia minha mãe, ele nos fazia chorar. E na pizzaria, nós estávamos na cozinha trabalhando, eu fazendo pizza, atendendo os clientes e ele brigando ali com a gente. E quando a gente sai, com vontade de chorar, e quando a gente saía para atender as pessoas ali na parte externa da pizzaria, a gente não podia demonstrar esse sentimento. Então, ao longo do tempo, eu fui me blindando para tentar não demonstrar sentimento para as pessoas. E isso foi a forja da minha vida.
E na profissão como delegado de polícia, é necessário que se tenha uma dureza, uma armadura para se enfrentar os problemas diários. Eu, ao longo da vida, são 22 anos como servidor público, 19 como delegado de polícia, eu vi muitas coisas ruins. Então a gente tem que tentar se blindar para poder suportar essas dificuldades. Crianças violentadas, mulheres agredidas, pessoas vítimas de homicídio, idosas que perderam todo o dinheiro com golpes. Então a gente tem que se blindar cada vez mais para poder enfrentar esses problemas e não abandonar a causa. Então a gente acaba criando uma estrutura de fortalecimento espiritual e não demonstrando sentimentos. Mas todos nós somos seres humanos, todos nós choramos, todos nós enfrentamos as dificuldades diárias, todos nós pedimos a Deus que nos dê sabedoria e equilíbrio para enfrentar os problemas diários. Ontem eu cheguei em casa por volta de 9 horas da noite, 9h30, minha filha estava me esperando e toda noite eu leio alguns livros para ela de histórias. O livro dos porquês, que é um livro que explica algumas coisas, e ontem era engraçado porque era do porquê os cabelos são pretos e ficam brancos. Então eu estava explicando para ela sobre isso, o livro dos heróis e o livro da fé. Então ela espera todos os dias isso, para que a gente possa ter esse momento juntos. Sempre quando eu estou em casa pela manhã, eu procuro tomar o café da manhã com a Taine e com ela, depois eu levo ela na escola, quando eu posso eu busco ela na escola. Foram 3 anos e 2 meses difíceis, porque ficava de segunda a sexta em Florianópolis e com uma dedicação muito grande ao governo Jorginho, também nos finais de semana, mas elas suportaram essas dificuldades da distância e quando a gente pode estar junto, a gente está sempre junto. Então, às vezes, ela é uma fortaleza, minha filha. Esses dias eu estava muito triste com algumas coisas, e daí foi engraçado porque nós estávamos no sítio final de semana e eu tinha um cachorrinho chamado Marley, que ele veio antes da Maria Eduarda, ele nasceu em 2015, e aí em uma oportunidade ele acabou fugindo para a estrada geral do sítio, um carro em alta velocidade acabou atropelando ele. Então, nós enterramos ele no sítio e a minha filha, nós estávamos andando no sítio, onde ele está enterrado, e daí tinha uma borboleta, e a minha filha falou assim: sabia, pai, que as borboletas, elas são animais que os espíritos usam para estar junto com a gente? E eu acho que essa borboleta é o Marley, que está aqui conosco, vendo que a gente está aqui. E o Marley está aqui para te dar força, pai, para enfrentar todos esses problemas que a gente enfrenta. Então, eu acho que a família é essencial, e a gente, no trabalho, como eu disse, acaba criando essa armadura para poder enfrentar as dificuldades e a dureza que é enfrentar essa criminalidade. Agora, dá para perceber nessa tua fala agora de que realmente essa tua apresentação de quem é o Ulisses Gabriel, dá para perceber de que a família é em primeiro lugar. Isso mesmo com a maior dificuldade da profissão que você exerce hoje. Já foi delegado aqui na cidade de Tubarão e outras cidades também aqui do estado, do sul do estado. É uma profissão perigosa ao mesmo tempo. Sai de manhã, a gente sabe dessas notícias, o policial sai de manhã, não sabe se volta para casa. Isso comove quando você fala que louco para chegar em casa para conversar com a sua filha. Isso faz parte do teu dia a dia? Faz parte do dia a dia, nesses 19 anos como delegado de polícia, e a responsabilidade aumenta quando a gente tem filhos. Porque é uma criança, é um ser a ser educado e é um ser que precisa de um pai presente. Uma criança tem essa necessidade. Eu sempre penso muito quando eu saio para enfrentar o crime sobre se eu vou voltar à noite. E a minha filha, ela, como eu disse, é um ser iluminado, um ser especial e que tem uma responsabilidade muito grande. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com relação a ela. Nesses 19 anos como delegado de polícia, eu enfrentei várias dificuldades, já me envolvi em situações com criminosos, com troca de tiros, quase perdi a minha vida em uma oportunidade ou duas, e é uma luta diária em que a gente vai enfrentar o crime, sai cedo de casa, fazer uma operação policial para dar segurança às pessoas.
a missão do policial é uma missão errante, né? Enquanto as pessoas fogem de uma pessoa armada, o policial ele tem que ir na direção dela para prender e tentar fazer a diferença. Então é uma dificuldade. Recentemente nós fomos ameaçados, a minha filha foi ameaçada, fizeram uma operação policial em que os ameaçadores eram de Alta Floresta, no Mato Grosso. Na semana passada foram mais 2 ameaças. O carro da minha esposa foi exposto com placa por conta desse combate ao crime, mas a gente não pode se abater, a gente tem que seguir em frente. Esse é Ulisses Gabriel, delegado Ulisses Gabriel, que está colocando, né, mais uma vez o seu nome como pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal. O delegado Ulisses Gabriel, que foi candidato em 2018 e por muito pouco, fez 28 mil votos, por muito pouco não se elegeu. E nós vamos fazer uma pergunta no próximo bloco, justamente em cima de 2 questões. Por que ele quer ser deputado? Né, pela segunda tentativa agora, né, porque ele quer ser deputado estadual e porque, ao mesmo tempo, saber de que, em que momento o delegado virou político. Né, por uma história interessante que ele acaba de falar conosco. Voltamos em seguidinha com o nosso segundo bloco aqui no Linha de Fogo. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV, programa realmente que vai dar muitas oportunidades para que você possa conhecer os nossos pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal. Aqui vai passar senadores da República, candidatos ao governo também, todos terão oportunidade. E hoje nós estamos conversando aqui com o delegado Ulisses Gabriel, né, que deixou o cargo recentemente para poder se candidatar a deputado estadual. Nós terminamos o primeiro bloco, o senhor fez uma narrativa sobre família, sobre envolvimento, sobre a sua profissão. A pergunta que eu gostaria de perguntar é: em que momento, por exemplo, o delegado virou político? Bom, Dura, isso é uma pergunta muito importante. E falasse no primeiro bloco sobre a questão familiar, da importância da família. Eu sempre cito os 4 Fs na minha vida: fé em Deus, família, força mental e foco para atingir os objetivos. Eu sou natural de Turvo, uma cidadezinha aqui no sul de Santa Catarina. Comecei minha carreira como delegado de polícia na Delegacia da Mulher de Criciúma. Eu me tornei delegado para combater o crime e combater a violência contra a mulher. E aí eu acabo indo trabalhar em Orleans, onde conheço a Taine. Um dia eu fui visitar a empresa Librelato por conta de um roubo que havia acontecido. A gente conseguiu elucidar o roubo e lá na empresa, eu sentado na sala do Luz, passa uma moça, eu fiquei olhando. Grande figura. Conheceu a grande figura. E de repente eu olho para uma moça, ela olha para mim, aí eu vejo que o dono da empresa começa a me encarar, eu assim, meu Deus, será que é filha dele? E aí depois, então, acabo conhecendo a Taine, nós acabamos casando. Eu não gostava de política, eu achava que política não era coisa para gente séria. E o Lúcia, ele sempre dizia, ele era prefeito, foi vice-prefeito da cidade em 2008 e foi reeleito em 2012, ele dizia que pessoas boas tinham que entrar na política. Se pessoas boas não entrar na política, nós seremos dominados por pessoas de má índole. São as pessoas que entrarão e serão eleitos. E aí ele sempre dizia isso, eu falava que não queria me envolver. Ele falece em 2013, 10 meses depois de descobrir um câncer. E aí eu comecei a pensar muito sobre a importância da participação política. E aí então esse foi o meu padrinho na política, o meu primeiro padrinho, e eu acabo me filiando então ao partido na qual ele era filiado, em 2014, no PSD. Ele fundou lá atrás o PSD, com várias lideranças, ele vinha do PFL, depois Democrata, e na migração lá ele acaba indo para o PSD no ano de 2010, e então eu me filio no PSD. Em 2018 eu acabo sendo candidato a deputado estadual pelo PSD.
E faço 28 mil votos, acabo não me elegendo. Tenho uma excelente votação naquela, eu lembro muito bem naquela lista. Acabo assumindo 45 dias na Assembleia. Algumas pessoas lá de dentro não queriam que eu fosse deputado, né? E acaba tendo um movimento para não ficar mais do que 45 dias na Assembleia Legislativa. E aí eu me desiludo um pouco com a política, me desiludo um pouco com o partido, com o PSD, por conta de questões ideológicas, não tenho nada contra, mas não era o meu pensamento ideológico, então eu me desfilio em 2020 do PSD e sigo desfiliado. Em 2022 o governador Jorginho se elege governador do estado e em 2023 me convida para ser o delegado-geral. Eu não conhecia o governador, passei a conhecê-lo. Passei a conhecer a figura do governador Jorginho, que é um apaixonado pela política e um apaixonado por Santa Catarina. E ele sempre diz, Dura, que para resolver problemas políticos tem que ter um político. Se a gente está com um problema médico, a gente procura um médico. Se a gente está com um problema jurídico, a gente procura um advogado. E para resolver problemas políticos, políticas públicas, a gente precisa de políticos. Na Assembleia, no governo, na presidência, no Senado, na Câmara Federal, nas câmaras de vereadores e nas prefeituras. Nós precisamos de político para resolver os nossos problemas políticos. E aí, no final do ano passado, então, ele diz que desejaria que eu fosse candidato a deputado estadual, porque a segurança pública perde os representantes na Assembleia Legislativa para a eleição de 2026. O deputado Egídio, que é delegado, se elege prefeito de Blumenau, o deputado Maurício não concorre à reeleição e o sargento Lima é pré-candidato a deputado federal. E o governador fala, olha, hoje nós alcançamos o patamar de estado mais seguro do Brasil. Nós precisamos de representantes da segurança pública na Assembleia para continuar esse debate e continuar fazendo cobranças de uma melhoria na segurança pública. E além disso, o governador que me chama de delega, além disso, delega, o que nós precisamos? Nós precisamos de representação no sul de Santa Catarina. Nós temos aí, nós tínhamos no início da legislatura 8 deputados estaduais. Sorato se transforma em prefeito de Tubarão. Vonei Weber não é candidato à reeleição. O deputado Júlio Garcia e o deputado Zé Milton são pré-candidatos a deputado federal. Ficaram então o deputado Thiago Zilli, o deputado Rodrigo Minotto, o deputado Gessé e o deputado Pepe Colasso. Então, há uma possibilidade de o sul de Santa Catarina perder metade da representação na Assembleia Legislativa. E aí o governador fala, é preciso uma representação forte no sul se tu quiseres buscar melhorias e investimentos para o sul. Quando tem um deputado na Assembleia, se coloca aquela região no mapa. Aquela região fica com um ponto no mapa porque um governador precisa de voto na Assembleia. E precisando de voto, ele precisa reconhecer o deputado e a região daquele deputado. Então foi por isso que eu acabo, a convite do governador, me colocando à disposição de pré-candidato e depois de 6 anos praticamente desfiliado, acabo me filiando ao partido dele, ao Partido Liberal, que é um partido no qual tem uma afinidade ideológica. O delegado Ulisses, eu vou entrar agora no tema, como o programa é linha de fogo, a palavra final é sua, eu não vou contradizê-lo de maneira alguma. Mas nesse acordo, quando o senhor foi convidado para ser delegado-geral, representando todos nós, o Sul praticamente, e foi de Santa Catarina, hoje existe uma polêmica, nós que somos comentaristas políticos, nós que escrevemos política, a gente lê e sabe que existe uma situação dentro do seu partido e não querer deixar o senhor ser candidato a deputado estadual. Por exemplo, como contornar uma situação criada politicamente, internamente dentro do partido? Isso que eu não entendo, quanto mais melhor. E os caras querem realmente tirar fora, né? Diminuir a representatividade. Como é que o senhor pode resolver essa questão do deputado Gessé Lopes, da deputada federal Júlia Zanata, que é explícito isso, e não querer deixar o senhor entrar no PL, já está no PL, isso não tem mais volta, ou ser candidato a deputado? Até recentemente, antes dessa entrevista, saiu um boato de que o senhor já estava na berlinda, na guilhotina, que não seria mais candidato por conta disso. Como o senhor está convivendo com essa situação internamente, politicamente falando? Bom, primeiro, quem comanda nacionalmente o partido é o presidente Valdemar da Costa Neto. Ele tem esse comando
E em Santa Catarina, a liderança maior é do governador Jorginho, e isso é claro, há uma fala do presidente Valdemar, que quem determina as candidaturas em Santa Catarina é o governador Jorginho. O governador Jorginho fez esse convite para que eu fosse pré-candidato a deputado estadual. Eu respeito o posicionamento dos parlamentares, respeito a condição de deputado estadual, do deputado Gessé Lopes, faz uma grande legislatura na Assembleia, respeito o posicionamento da deputada Júlia Zanata, como deputada federal, só que acho que todos têm direito de buscar um lugar ao sol. Tem um livro do Érico Veríssimo que é um lugar ao sol, onde lá nesse livro as pessoas, o Érico, ele fala assim, cada um tem seu direito de buscar o seu lugar ao sol. Nós temos 3 pré-candidaturas consolidadas para deputado federal no sul de Santa Catarina pelo PL, deputado Daniel, deputado Ricardo Guide e deputada Júlia, e o governador quer fazer 3 candidaturas também a deputado estadual, 3 pré-candidaturas, tanto a do deputado e pré-candidato Gessé Lopes, do pré-candidato Guilherme Colombo e a minha pré-candidatura, para que nós tenhamos um equilíbrio de candidaturas a deputado estadual e deputado federal, e então, por isso que me coloco à disposição do governador. Inicialmente diziam que eu não me filiaria no PL, e acabei me filiando ao PL, diziam que eu não seria pré-candidato, sou pré-candidato, e vou buscar realizar uma representação do sul de Santa Catarina com a mesma intensidade que busquei representar a Polícia Civil e a Segurança Pública. Mas, delegado, isso ainda não encerra aqui, porque só vai encerrar essa polêmica mesmo no dia 4 de agosto, que é o momento das convenções. Até lá, como conviver com tudo isso? O senhor vai responder isso, porque é uma polêmica muito boa e o programa é Linha de Fogo. E eu tenho mais outra pergunta no próximo bloco, é perguntar para o senhor. Existiu esse acordo mesmo, um acordo dizendo, se eu for secretário-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, eu não serei candidato em 2026. É o que se prega, é o que se fala. Eu quero saber do senhor se teve esse acordo ou não. Assim a gente volta no nosso terceiro bloco com Linha de Fogo de verdade, aqui com o pré-candidato de fato mesmo do PL, né, o delegado Ulisses Gabriel. Voltamos em seguidinha para mais um bloco. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso terceiro bloco, aqui hoje conversando com o delegado Ulisses Gabriel, pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Eu terminei o bloco, delegado Ulisses Gabriel, e nós estávamos falando daquela polêmica toda, né, da deputada Júlia Zanata, deputado Gessé, que eles têm ainda uma vantagem no tempo, porque até dia 4 de agosto, que se consolida tudo, que se oficializa tudo. Mas eles colocam uma questão muito clara para mim e eu fico na dúvida, porque eu nunca ouvi isso do senhor. Que existia um acordo, que o senhor teve um acordo com eles, quando o senhor foi pedir apoio para ser o delegado regional do Estado, que foi um grande cargo, de grande atuação do senhor, por o senhor ser delegado, o senhor se comprometeu a não ser candidato nesse ano, 2026. É fato ou não é? Como é que é? Como é que o senhor explica isso para mim? É fake. É fake? Não é verdade. O meu compromisso é com uma única pessoa chamada Jorginho Melo. Dia 6... Mas o senhor falou com o Sorato também. De janeiro... O senhor oficializou o Sorato, né? Sim. O meu compromisso é com uma pessoa chamada Jorginho Melo. Jorginho Melo me chamou dia 6 de janeiro de 2023 e me entrevistou durante 3 horas para verificar se eu teria condição de ser delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina. E ele disse, só peço que tu faça uma coisa, faça contato com os deputados do PL de Santa Catarina e converse com eles que há uma vontade de ser delegado-geral. Eu gosto de fazer as coisas na construção. Isso é o Jorginho Melo, gosta de construir. E é importante que tu converse com eles para evitar qualquer oposição
ao teu nome porque nós temos que construir um Estado. Então eu conversei com a deputada Júlia Zanatta a respeito desse meu interesse de ser delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, porque é uma parlamentar do sul de Santa Catarina. Não firmei nenhum compromisso com ela. Encaminhei uma mensagem para o deputado Gessé Lopes, dizendo da minha vontade de ser delegado-geral, e conversei com o deputado Daniel Freitas, que também era um parlamentar representante do sul de Santa Catarina. Porque antes dessa conversa, a pessoa e a grande pessoa que abriu as portas para mim, junto ao governador Jorginho, foi o Stener Sorato da Silva Júnior. Ele foi a pessoa que tem uma relação de amizade há muito tempo. Eu fui delegado regional aqui na cidade de Tubarão e ele era secretário regional. Nós criamos uma amizade que já tem 12 anos e nesse período nós cultivamos ela, como se cultiva uma árvore. E então ele falou logo no início do ano de 2023 para o governador que teria uma pessoa que poderia ser delegado-geral da Polícia Civil, seria a minha pessoa, o delegado Ulisses. Então o Sorato, ele foi o meu padrinho junto ao governo Jorginho Melo. E aí várias forças vivas da sociedade, como a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, por eu ter sido professor muito tempo, da Unisul, por ter feito mestrado na Unesc, por eu ter um carinho pelas fundações educacionais, as entidades que fazem parte da FACISC, da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina e outras forças da sociedade, também fizeram pleitos ao governador Jorginho para que eu fosse delegado-geral. Então, o Sorato foi uma pessoa essencial, foi um estimulador da minha pré-candidatura a deputado estadual pela relação que nós temos. A Grazi é nossa arquiteta, a nossa amizade é muito forte. Então, o Sorato, como meu padrinho perante o governador Jorginho, foi quem acabou construindo essa ponte com o governador. Então, foi no dia 6 que eu conheci e conversei com o governador Jorginho. Ele pediu que a gente construísse, como é importante, essa minha condução a delegado geral, e foi assim que eu fiz, não me comprometi com ninguém. Não teve acordo? Não tive acordo, falsa essa informação, uma informação que não sei por que ficam divulgando. Como eu disse, o meu compromisso é com o governador Jorginho, ele é o meu chefe, é uma pessoa que eu devo extrema fidelidade, é uma pessoa que é pré-candidata a governador. O governo tem feito várias ações importantes na segurança pública, e eu confio na palavra do governador. É bom entender, amigo telespectadores, também que a deputada Júlia Zanatta tem o seu esposo, o Guilherme Colombo, né, que é candidato, que é pré-candidato também a deputado estadual. Apenas uma observação. Essa relação que o senhor falou agora com o Stener Sorato, prefeito da cidade de Tubarão, parece muito intensa, porque o PL de Tubarão, certo, tem falado muito em apoiar o senhor nesta eleição. O que o senhor acha disso? O que o senhor pensa disso, além de ter a resposta positivamente, é claro? Qual é o compromisso que o senhor assume com a região da Amurel, principalmente? Sorato, ele foi deputado estadual, secretário da Casa Civil e agora prefeito de Tubarão. Ele é uma importante liderança do PL aqui na Amurel. Se nós tivemos aqui na Amurel êxito em 7 eleições em prefeituras, foi por conta de um trabalho do Sorato de construção partidária, e isso faz com que ele seja uma liderança da região. Na condição de uma liderança importante da região, ele me estimulou essa condição de pré-candidato, abriu as portas para mim de Tubarão. Eu sou uma pessoa que há muito tempo frequenta Tubarão, Dura. Eu comecei a dar aula na Unisul aqui de Tubarão em 2006, sucedendo um grande amigo que lamentavelmente faleceu, o Fábio Zabotti. O Fábio virou coordenador do curso de Direito em Araranguá e pediu que eu fosse professor da disciplina dele, que era títulos de crédito. Lá em 2006 eu viro professor. A delegacia que eu faço estágio para me tornar delegado de polícia foi a Central de Polícia de Tubarão, aqui com o delegado Marcos Ghisoni, que atuava na Central de Polícia.
e depois fui delegado regional, tenho uma vivência muito forte aqui em Tubarão, em Laguna, em toda essa região. E aí isso faz com que eu tenha um compromisso com a região. É a região onde eu vivo, é a região onde eu tenho amigos, é a região onde a gente tem negócios, é a região onde nós vivemos e queremos desenvolvê-la. Então, eu sou aqui de Orleans. Orleans foi Amurel, deixou de ser Amurel. Na verdade, tem uma relação muito próxima com a Amurel, porque grande parte das pessoas vem aqui para Tubarão com o intuito de fazer compras, de usar a saúde, então, e virem para as praias, né? A grande massa da nossa cidade lá vem para Campo Bom, Jaguaruna, Farol, Laguna, Itapirubá. Então a gente tem uma relação muito próxima, então a gente há um compromisso com a região, tanto existe esse compromisso, Dura, que na condição de delegado geral, o sul de Santa Catarina, por exemplo, recebeu 88 novas viaturas. A Amurel recebeu 32. Proporcionalmente, foi a região que mais recebeu viaturas da Polícia Civil de Santa Catarina na nossa gestão enquanto delegado geral, sem contar investimentos em efetivo. Hoje, todas as delegacias da região da Amurel têm delegado de polícia. Nós tínhamos... Até então não tinha, é verdade isso, porque eu conheço algumas cidades que nem tinha, né? Tinha uma escrivã apenas. Armazém não tinha delegado de polícia. Jaguaruna ficou sem delegado de polícia. Braço do Norte tinha um delegado de polícia. Quando a gente fala em Imaruíra, uma cidade que estava sem delegado de polícia, e aí nós fizemos uma construção de efetivo no governo Jorginho que permitiram que hoje Braço do Norte tenha 2 delegados, Armazém tenha delegado de polícia, Jaguaruna tenha um delegado e agora vem outro delegado, vão ser 2 delegados para atender Jaguaruna. Tubarão vai ter mais uma vaga de delegado agora, demonstrando um compromisso com a segurança pública, mas não é só isso. Quando a gente fala em equipamentos, computadores e fuzis, o reforço para a segurança pública daqui foi fora do comum. Quando eu falo em obras, começando lá por Paulo Lopes, porque a Paulo Lopes e Garopaba não estão na Amurel, porém é importante citar, estão na região policial civil aqui da Amurel. Então lá em Paulo Lopes tinha um policial, hoje tem 3. É uma porta de entrada aqui via capital e via facções criminosas. Nós colocamos uma sala lilás. Nós melhoramos a delegacia de Imbituba e estamos, daqui a alguns dias, abrindo uma nova delegacia da mulher em Imbituba. Não tinha delegacia da mulher, vai ter uma nova delegacia da mulher. Melhoramos a estrutura da Polícia Civil de Laguna, vai sair já uma nova delegacia em Pescaria Brava, em parceria com a Polícia Militar, prédio próprio, reformamos Capivari de Baixo, reformamos Armazém, estamos com um projeto para ampliação de Braço do Norte, reformamos São Ludgero, melhoramos as unidades policiais aqui da cidade de Tubarão, trocamos o telhado. Começa Tubarão também. Sim, trocamos o telhado e reformamos Jaguaruna, melhoramos Sangão e nós temos um grande projeto, já está no orçamento para esse ano, de um complexo de segurança pública ali nas imediações do fórum, né? Vai ter uma praça, uma área cívica ali, perto do aeroporto? Isso, no antigo aeroporto. Na Arena, isso. Nós teremos então ali um complexo de segurança na Arena para atender com heliponto, toda uma estrutura que vai fazer a diferença aqui para Tubarão. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco. Eu vou começar e depois do quarto bloco, fica aí que é interessante. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte para o delegado Ulisses Gabriel, pré-candidato a deputado federal. Eu vou perguntar, caso eleito na Assembleia Legislativa, nessa eleição, se lá o bambu vai roncar. Em seguidinha a gente já volta com o nosso Linha de Fogo, aqui hoje conversando com um pré-candidato a deputado estadual pelo PL, Ulisses Gabriel. Voltamos já em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira aqui hoje, no bate-papo, né? Com o pré-candidato a deputado
estadual do PL, pré-candidato ao doutor Ulisses, delegado Ulisses Gabriel, que tem uma penetração muito forte, muito grande, uma relação muito grande com a Amurel mesmo e com a cidade de Tubarão, conforme ele relatou no bloco anterior. Amigo pessoal do prefeito Sorato, enfim. Eu deixei no ar um questionamento que quando o senhor estava comandando a Polícia Civil de Santa Catarina, saiu um bordão que pegou nas crianças, pegou em todo mundo. Aqui o bambu ronca. E isso pegou bem. A pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é se, caso eleito for na Assembleia Legislativa, se o bambu vai roncar também, porque na política precisa roncar o bambu. Como é que o senhor pensa sobre isso? É uma pergunta muito importante e eu falo para os nossos telespectadores. Quando o governador Jorginho me convidou para assumir a Delegacia Geral, ele pediu duas coisas: linha dura contra a criminalidade e qualidade no atendimento ao cidadão catarinense, aquele cidadão que é vítima de um crime e procura uma delegacia de polícia. Não podemos dar mole para a criminalidade. Mais Segurança SC é um compromisso que o governador Jorginho tem com Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina o bambu tem roncado. Aqui em Santa Catarina a polícia tem tido estrutura para fazer e ser a diferença. Por isso que, na condição de pré-candidato, a gente vai fazer com que o bambu continue roncando, ao lado do governador Jorginho, nosso pré-candidato a governador do estado de Santa Catarina. A Assembleia precisa de representação na área de segurança pública dura, porque Santa Catarina precisa resgatar algo que nós vivíamos há algumas décadas. Quando nós éramos jovens, eu lembro, nós íamos para a escola com 7, 8 anos de idade, a pé, sozinhos. A minha escola ficava na mesma rua da minha casa, na Avenida Municipal. Então eu saía da minha casa, andava 1 quilômetro a pé até a Escola de Educação Básica Jorge Schitz, onde a minha mãe era professora. Eu não tinha medo de ir para a escola. Meu pai e a minha mãe não tinham medo que eu saísse da minha casa e fosse até a escola a pé. Hoje, uma criança, um pai, tem medo de ir para a escola ou deixar o seu filho ir para a escola, em razão da criminalidade, em razão de que podem ser molestadas essas crianças. E a gente tem que fazer com que a criança não tenha medo, que o cidadão tenha uma percepção de segurança. Por isso que policiamento na rua, resposta firme com relação à criminalidade, numa parceria do município com o Estado, é necessário para trazer de volta aquela sensação e efetiva segurança que nós tínhamos anos atrás. A segurança pública será uma das suas maiores bandeiras? As bandeiras serão segurança pública e o sul de Santa Catarina. Primeiro, segurança pública para todo o estado de Santa Catarina, e quando a gente fala em sul de Santa Catarina, as outras bandeiras de investimento serão pautadas no sul de Santa Catarina, que é uma região onde eu vivo, é uma região onde os meus pais vivem, é uma região onde eu tenho os meus amigos, onde há pessoas que querem uma região melhor, e o sul de Santa Catarina precisa ter ser um foco de investimentos para a indústria, para a geração de empregos, para melhoria das estruturas de infra, para que nós possamos melhorar o escoamento da produção, garantir que as indústrias fiquem aqui. Geralmente o candidato ou pré-candidato a algum cargo eletivo, ele elenca três segmentos que ele... há anos, décadas e décadas, que ele sempre diz: vou lutar pela saúde, vou lutar pela educação, vou lutar pela segurança pública. Santa Catarina é vista como um estado seguro, mas enfrenta problemas pontuais. Onde estão os maiores gargalos? Porque o senhor não resolveu tudo. O governo Jorginho Melo não consegue resolver tudo, nem o outro, que porventura, né, vier a mudar, vai conseguir resolver tudo. Qual é o gargalo que o senhor identificou que ainda o senhor realmente não deu para resolver? Fazendo uma meia-culpa, reconhecendo que a gente tem que melhorar muito, hoje um dos maiores problemas que nós temos são os furtos. Por algumas séries de questões que devem ser levadas em consideração.
Precisamos melhorar o efetivo da Polícia Militar para termos mais policiais nas ruas para evitar que o crime aconteça. Precisamos melhorar a estrutura da Polícia Civil para que nós consigamos investigar melhor, identificar os autores do furto e fazer com que eles fiquem presos. Precisamos melhorar a mentalidade da sensação de punição no Brasil, para que o autor do furto seja condenado e fique preso. Precisamos melhorar a legislação penal e processual penal para que penas mais duras sejam aplicadas aos autores do furto. Porque hoje a sensação de insegurança que é presente, ela decorre muitas vezes de alguém que invade a tua casa, viola a tua intimidade, furta os teus objetos, sai pela porta da frente e é preso e solto no outro dia, quando é preso. Então há uma sensação de insegurança com relação a isso. Mas o exemplo, muitas vezes, sobre essa sua narrativa agora, sobre prende e solta, vem de cima, o delegado Ulisses. Por isso, o exemplo geralmente vem de cima, o mau exemplo vem de cima. Por isso que o Brasil é considerado o país da impunidade. Então a gente tem que começar a mudar as coisas de baixo. A coisa tem que ser mudada por baixo. Se não muda por cima, tem que ser mudada por baixo. A sociedade tem que começar a cobrar mudança, a sociedade tem que começar a cobrar um efetivo melhor de polícia, a sociedade tem que começar a cobrar mudança na lei, a sociedade tem que começar a cobrar mais dureza por parte das sanções judiciais aos criminosos. Eu acho que a comunidade tem que saber votar muitas vezes, e votar em pessoas comprometidas. Eu defendo a tese de que quer escolher um candidato a deputado estadual, a federal, olha o seu currículo, olha a sua ficha, olha com as suas propostas. Dá tempo hoje para escolher isso. Olha o comprometimento que a pessoa tem com relação à sociedade. Por que não muda pouco? Por exemplo, eu digo, nós temos aqui em Tubarão, eu conheço a Polícia Civil de Tubarão, né? A delegada Caroline também. Nossa diretora agora do Sul. A diretora, mandar um grande abraço à família Portão, né? Que é tudo a segurança, né? E eu não costumo dar abraços aqui no programa, não. Mas existe aqui os delegados daqui, algumas delegacias daqui que são eficientes. E eu quero falar isso porque eu os conheço e sei como imprensa e sei do trabalho diuturnamente e de soluções que se resolvem em relação a roubo, a droga, enfim. Eu, sinceramente, como Tubarão, me sinto ainda uma cidade segura. Me sinto. Né? Até então não me sentia lá atrás. Hoje eu posso dizer que nós somos uma região segura. Né, como imprensa, estou falando isso. Isso foi um dos legados que o senhor deixou. E como é que o senhor vai separar a questão da segurança da política? Bom, como eu disse, tem gente que pega tudo quanto é tipo de bandeira para pré-candidatura e para defender. A minha bandeira é segurança pública e sul de Santa Catarina. Essas são bandeiras que eu defendo como cidadão. O pior é defender o que não sabe, né? Eu não me meto no que eu não sei. Eu tenho defeitos e qualidades, mas eu acho que uma qualidade que eu tenho é não querer me meter na área que eu não conheço. Bom, primeiro, nós enfrentamos muito problema por conta de candidatos que são candidatos Copa do Mundo, né? Que aparecem de 4 em 4 anos. 4 anos. Teremos Copa agora também. Então, de 4 anos tem Copa do Mundo, né? Coincide. Então aparece lá a cada 4 anos para representar os seus países. Então há um problema com relação a isso que eu vejo. A pessoa tem que estar presente na comunidade, ela tem que estar presente na sociedade, ela tem que estar à disposição para ser cobrada. Político tem que estar à disposição para ser cobrado. O cidadão tem que cobrar os políticos. Agora, delegado Ulisses, me desculpa, não é contradizer o que o senhor acaba de falar, mas infelizmente deputados da própria região sequer aparecem nas comunidades, nas cidades. Nós somos 17 cidades na Amurel. O senhor se compromete realmente, se eleito for, a comparecer nessas cidades, não só Tubarão, mas cidades que requer a presença, pelo menos para saber da situação. Eu sei que como delegado, o senhor visitou a todos. Como deputado, será que o senhor não vai cair no mesmo discurso de outros? Como delegado geral, eu visitei todas as comarcas de Santa Catarina, visitei quase todas as cidades, buscando verificar os problemas reais que a sociedade enfrenta. Agora, na condição de pré-candidato, nesses 2 meses eu tive mais de 5 ou 6 vezes aqui na cidade de Tubarão, não só por conta da eleição, mas para verificar a necessidade de melhorias
na sociedade brasileira, na sociedade catarinense, e muito passa pela segurança pública, muito passa pela força de combate ao crime para fazer com que o criminoso fique preso e responda pelos seus crimes. E a segurança pública, ela é algo muito presente na minha vida, e eu acho que não dá para separar muito política de segurança pública. Na segurança pública a gente cumpre a lei, a gente não faz a lei, a gente cumpre a lei. Se a pessoa cometer um crime, ela vai ser responsabilizada. Na política também, se a pessoa está errada, ela está errada e tem que ser responsabilizada pelos seus erros. Então eu acho que não tem que separar muito a questão de segurança da questão política, não se separa a ética, eu vou deixar de ser menos ético porque eu estou na política, do que eu seria mais ético quando estava na segurança pública. Eu acho que não se negocia a ética, não se negocia a moral. Esse é o delegado Ulisses Gabriel, pré-candidato do PL, né, aqui nessa eleição. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de vir conversar com meus telespectadores. Eu tenho certeza que precisamos de candidatos conscientes, candidatos que saibam onde estão pisando para que nós podemos, em conjunto, comunidade, político todo, possamos melhorar cada vez mais. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Só me ligar que em 40 minutos eu estou aqui. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo, agradecendo a sua audiência e contando com você para a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado pelo carinho, fique com Deus.